Olha só, gente, vamos comentar sobre a contratação do Fabrício Andileri pelo Corinthians, gente, tá? Aqui era já para ter aparecido um vídeo no dia de ontem sobre isso, tivemos problemas técnicos aqui. Outros fizeram abordagem, né? Então, você já assistiu o que os outros disseram, provavelmente. Agora, talvez você perceba que muita coisa que outros disseram são bobagens, né? Porque simplesmente muita gente não conhece o Andileri, tá? Embora ele tenha 30 anos de idade, né, é um jogador bem desconhecido para o público brasileiro, apesar da sua trajetória no River Plate. Quando eu falo público brasileiro, estou me referindo sobretudo aos analistas, tá? De cara, gente, para começar essa conversa aqui, o Corinthians fez muito bem em ir ao mercado buscar um lateral esquerdo, tá? Nós não sabemos como vai ser a temporada do Palácios. Na minha opinião, o Bidu é uma piada com um lateral, né? No jogo de ontem, por exemplo, fez um gol, depois ele resolveu entregar. Quando ele nunca faz nada, quando ele faz alguma coisa que presta, pode ter certeza que ele vai entregar depois, né? Essa é a trajetória do Matheus Bidu, tá? É um jogador que às vezes você fica pensando, pô, será que é melhor ele fazer alguma coisa ou não fazer nada? Porque quando ele faz, já viu no jogo de ontem do que ele é capaz, né? O Hugo, gente, é um atleta que não aproveita a oportunidade, né? Foi um dos laterais que chegaram aí sabe, com muita expectativa, né? Em virtude até de ter feito um trabalho interessante no Goiás, ele mostrou no Corinthians que ele é jogador de time no máximo médio do futebol brasileiro, com todo respeito, né, ao Goiás, do ponto de vista mesmo do momento do Goiás, um time médio, né? Fabrício Angileri, gente, é melhor que todos os laterais que o Corinthians tem. Tanto o lateral da esquerda como o lateral pela direita também, tá? Por quê? Porque na lateral direita o Corinthians também tem problema. Tá? O Mateuzinho, pra mim, é um jogador que, assim, use, mas não abuse, sabe? Porque também sempre teve problema no Flamengo e eu sempre reafirmo aqui. Era um jogador no Flamengo que o rubro-negro da Gávea estava louco para se desfazer dele. Até que o Corinthians foi lá e deu uma força e contratou esse jogador, né? O Flamengo queria, inclusive, emprestar o jogador, né, para, enfim, com opção de compra, precinho bem baratinho lá. O Corinthians foi lá, resolveu comprar. E aí aumentou a grana para trazer o Matheus Bidu e todo mundo, perdão, para trazer o Mateuzinho. Todo mundo tá vendo aí no que tá dando, né? O outro lateral do Corinthians, para mim, é outro que, sabe, é o Hugo da lateral direita, né, que é o Maná, que não aproveita também a oportunidade. Em relação ao Maná, na minha opinião, eu expresso a decepção maior do que do Mateuzinho, que eu já conhecia, e também do que do Hugo, que mesmo sabendo do trabalho bom que ele fez no Goiás, eu presumia que no Corinthians ele não seria grande coisa, né? E também, bem mais também do que o Palácio, porque fica difícil avaliarmos o Palácio, porque ele nunca recebeu grandes oportunidades no Corinthians, né? Começou muito bem, teve lesão no mesmo jogo e voltou somente agora, e eu acho que o Ramon não dá a devida oportunidade para esse jogador, que parece até que está indo embora do Corinthians aí por empréstimo, né? Então, por isso fez muito bem trazer esse jogador, o Angileri, que, contudo, é um jogador que precisa ser bem analisado aqui de maneira muito objetiva, e esse é o objetivo desse vídeo. Peço para você deixar o like de cara, é importante para o trabalho aqui. Deixa aqui, assim, compartilhe também, deixa aí um comentário, uma crítica, uma sugestão. Se você quiser, se inscreva no canal. E se você achar que este canal aborda pouco o Timão, é só você cobrar que teremos vídeos sobre o Timão todos os dias se você desejar, tá? Agora, quanto ao Angileri, né? Vamos lá, gente, porque realmente tem muita coisa para falar dele aqui. Para terminar, se você puder, mande um pix aí para dar uma força aqui para o trabalho, tá? De qualquer valor, ajuda muito, tá? Muito obrigado por essa generosidade, já agradeço de antemão, tá? Vamos lá, ó. O Angileri é um jogador de 30 anos de idade que começou no Godoy Cruz. E ele não é aquele tipo de garoto que chega no clube com 9, 10 anos de idade, né? Ele chega na equipe do Tomba aos 17 anos, né? E aí a preparação dele, em virtude de ele ser um jogador muito bom, a preparação não cuidou muito desse jogador, daquilo que ele precisava para melhorar. Ele foi logo sendo alçado às principais equipes, a equipe titular, ficou pouco tempo ali, foi-se embora, né, da equipe do Godoy Cruz, né, foi embora para a equipe do River Plate, né, do River Plate foi embora para a equipe do Getafe, depois de ter uma boa atuação, ótima atuação, excelente atuação no River, foi embora pela porta dos fundos do River Plate, não querendo assinar contrato, não querendo jogar, não aparecendo para treino, tem esse problema aí na personalidade dele. Sempre foi um jogador, né? Sabe aquela história de que a gente fala assim, bom, o que atrapalha é o empresário, sabe? Quando eu acho que isso é uma grande mentira, né? Porque não estamos falando de crianças, estamos falando de homens, né? Que quando aceitam sugestões de alguns empresários é porque ou pensa de forma semelhante, ou não é tão, enfim. O Angileri, no caso, ele sempre foi um jogador muito esperto. Então ali não era problema só do empresário, não. Era problema dele. Esperemos que ele tenha corrigido isso daí.
tá? Então tem essa questão aí do Angelieri, que preferiu se acomodar, não querer jogar, sumir, até para ser negociado, para ir para outro time, deixou o River pela porta dos fundos, o Fabrício Angelieri, tá? Eu vou falar da qualidade dele, mas eu preciso trazer essas questões que pouca gente deve estar falando também. Outra coisa, ele é acomodado, tá? É um jogador, por exemplo, vamos lá, ó, deixar isso claro. É um jogador de muita qualidade, e eu vou realçar essa qualidade aqui. Mas é um jogador enevadiço, digamos assim, nevoso, né, digamos assim, né? Perdão aí pelo termo aí, inapropriado. Nervoso, né, um jogador, enfim, que se irrita facilmente acho que irritadiço é a palavra, né? Com poucas coisas. É um jogador, por exemplo, que se for para reserva, vai se acomodar na reserva, tipo assim, técnico não aprecia meu futebol, beleza, então não jogo, fico ganhando minha grana aqui. Infelizmente tem isso na personalidade dele, tá? É um jogador que não se coloca, por exemplo, acha que é muito bom, e é muito bom, mas ele acha que ele não tem que fazer esforços para superar problemas quando esses problemas são colocados na carreira dele, tá? Então tem isso aí. Os dois episódios, por exemplo, de se acomodar no River para ser negociado, saindo pela porta dos fundos de um clube que o alçou a condição de um grande jogador, né? Assim como também a aceitação das dificuldades lá no Getafe, né? São dois pontos aí da personalidade do Angelieri que mostram o seguinte: ele é complicado. Dá para contratar jogador assim? Claro que dá, mas é necessário existir sempre a cobrança. E quando eu falo cobrança, não é somente da comissão técnica, não. Longe disso, é bem menos da comissão técnica. Trata-se da cobrança do departamento de futebol. Ele funciona diante da bronca, diante da cobrança. Se isso acontecer, o Corinthians poderá estar sim contratando um grande lateral. Falemos então sobre as características específicas do Angelieri, tá? Ele é um lateral de muita velocidade, é um lateral que sabe fazer aquele corredor esquerdo muito bem. Quando eu falo corredor, é porque, na minha opinião, o lateral é um jogador que tem que trabalhar tanto bem o corredor lateral defensivo como o corredor lateral ofensivo. Se um lateral faz apenas metade disso, ele é um lateral pela metade, ele não é nada moderno como o futebol exige. E dentro dessa perspectiva, olhando para o jogador Matheus Bidu, é um lateral que pode contribuir no campo ofensivo e precisa aprender a cruzar, claro, né? Mas é um jogador que não contribui na defesa. O Palácios não dá para falar porque, infelizmente, não deu para ver muita coisa dele, não. O Hugo é um lateral que marca melhor, mas que não consegue avançar, não entrega qualidade quando avança. No outro lado, o Mateuzinho consegue chegar bem à frente, mas não consegue recompor e não consegue fechar o corredor em linha também, ali na defesa, tá? E o Maná é um jogador que até agora eu preciso entender o que ele faz de melhor, porque na base do Corinthians, ele apoiava muito bem e também marcava. No Corinthians atual, na equipe titular principal do Corinthians, ele nem marca bem e nem apoia bem também. O Angelieri é esse jogador que consegue fazer esse corredor com muita qualidade, tanto no apoio, como na recomposição e também quando está em linha, tá? Quando está em linha, ele é um grande defensor, tá? Inclusive, ele já jogou muitas vezes como zagueiro, tá? Pelo setor esquerdo, tá? Um belo zagueiro, inclusive, tá? Agora, o que mais chama atenção neste atleta é a capacidade que ele tem, por exemplo, de avançar, de fazer a transição para o campo de ataque, e quando está no campo de ataque, sobretudo quando está ali chegando ao terço final, tem uma decisão muito boa sobre ir ao fundo do campo, ou fazer o cruzamento, ou então fazer esse trabalho por dentro, né? Fazendo facão, procurando uma situação favorável ali para, enfim, para um toque, né? Para uma associação, digamos assim. Não necessariamente para o arremate, mas para uma associação. Então, ele toca essa bola, né? Ele vai por dentro, tocando essa bola, fazendo facão, já tocando essa bola e esperando para receber essa bola, né? E aí, quando recebe, em geral, faz boa coisa. É um lateral que tem muitas ideias, um lateral que cruza muito bem, e não somente pelo alto, quando ele chega ao fundo do campo, ele tem visão, se for necessário, ele faz um passe rasteiro, se for necessário, faz um passe para trás, né? Ou seja, algo que poucos laterais fazem, né? O cara parece que é programado para chegar ao fundo do campo e fazer cruzamento de qualquer jeito. Não é o caso do Angelieri. Ele chega ao fundo do campo sabendo muito bem o que tem de fazer. Então, nesse sentido, é um lateral diferente de todos que o Corinthians tem. O Corinthians fez muito bem em buscá-lo, assim como tem que fazer também em buscar um lateral pelo setor direito, tá? Como eu disse, cruza bem, vai muito bem no jogo aéreo, tanto defensivo como ofensivamente, embora não tenha gols na carreira como jogador, muitos gols na carreira como jogador nesse sentido, né, que vai ao fundo do campo, perfeito, que vai para jogo aéreo ofensivo, mas ele consegue sim entregar também no jogo aéreo ofensivo, tá? Na carreira ele tem 32 assistências em 204 jogos. É muita coisa para um lateral, é um número muito bom. Tem 8 gols também
Para um lateral como ele, poderia até ter um pouco mais, mas é aquela coisa, é um jogador que participa da construção, que gosta de entregar. Não é um jogador, por exemplo, entregar, por exemplo, bola para os outros, entregar assistência, entregar pré-assistência. Não é um lateral que executa muito ali na etapa final. Então, o Corinthians está contratando um jogador que pode se associar muito bem. A associação dele no ataque é o que ele tem de melhor, na minha opinião, tá? É um lateral que tem essa capacidade de leitura de jogo, como nenhum outro do Corinthians possui no momento. É um lateral também que tem essa capacidade de entender a temperatura do jogo e melhorar ainda mais se o jogo necessitar, se a equipe precisar disso. Portanto, em teoria, o Corinthians está contratando um belíssimo lateral a despeito dos problemas que eu coloquei aqui fora de campo, né? Essa coisa de ser um tanto quanto irritadiço, essa coisa de se acomodar um pouco, mas eu acho que qualquer clube de futebol pode e deve contratar um jogador, mesmo nessas condições, acreditando que possa lidar com isso, porque vamos combinar, é um problema que pode ser solucionado ou atenuado com a participação eficiente do departamento de futebol, e acho que o Corinthians precisa também levar em consideração esse ponto aí. Então, em teoria, é um lateral que chegaria para ser titular até, ou disputar titularidade nas equipes que estão na ponta, é um lateral, portanto, que serviria para um Flamengo, serviria para um Palmeiras, serviria para um São Paulo, serviria para um Botafogo, um Bahia, enfim, e serve também um Santos, serve também, portanto, para o Corinthians. E serve muito. Em teoria, o Corinthians está contratando um belo jogador, né? Tem de tudo para ser um excelente reforço para o Timão, tá? Tem de tudo. Em teoria, tem de tudo sim para ser um grande reforço para o Corinthians, amigos e amigas. É isso.